eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Uma promessa do Senhor. Vocês vão me achar. Mas quando a condição, quando me buscar de todo o vosso coração. Amém? Tem uma promessa, mas também tem uma condição. E aí nós sabemos que Deus não muda, Ele é imutável. E qual é o contexto aqui? Está falando para um povo rebelde, que por causa do pecado, da rebelião, tinham sido transportados para a Babilônia, iam ficar como escravos de Nabucodonosor. Mas o Senhor tem uma promessa para o povo dele, e a promessa era que eles iam sofrer 70 anos lá, mas tinha uma promessa que ele ia trazer de volta o povo dele. Mas quando eles não iriam, quem iria fazer essa obra de trazer de volta é o próprio Deus, que ia trocar o coração deles, ia mexer, porque eles mesmos não podiam voltar sem a ação de Deus. No capítulo 24 diz isso. Depois procura para ler até o texto todo. Amém? Quem ia fazer? O próprio Deus ia mudar o coração deles, para que isso pudesse acontecer. Amém? E um povo, um grupo para a Babilônia, mas não ia todo mundo, iam ficar alguns. E os que foram como cativeiros para a Babilônia, estariam pensando lá que o sofrimento, que eles lá não teriam punições, quem ficou. Como se Deus trabalhasse assim, se era a nação toda. Então, aí no versículo 8 diz assim: porque assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais. Amém? E se nós olharmos hoje, estão todos aí, esquecendo a palavra e querendo revelar sonho, se a realidade já está toda aqui. É mais fácil, né? Porque o sonho, quem sonhou fui eu, aí a glória é minha. Aí querem adivinhar, querem revelar o sonho, está tudo aí. Nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, amém? E eu também não posso dar, porque o Deus encarnado já desceu e deixou tudo revelado, amém? Por quê? Porque eles profetizam falsamente em meu nome, não os enviei, diz o Senhor. E mais adiante vai falar que eles falam em meu nome, mas não estão mentindo, para não dar ouvido a eles, amém? E o pior de tudo, se eu não conhecer Deus, se eu não temer a Deus e não conhecer Ele, eu faço isso com a maior naturalidade, passa batido. Atribuir a Deus mentiras, é não conhecer Deus. O pior de todos os pecados é isso. Se eu sou agora um servo de Jesus, eu sou servo da verdade. Então, se eu digo que sou servo de Jesus, mas revelo o que não está de acordo com a palavra, eu estou revelando mentiras. Eu estou atribuindo a Jesus a mentira. Eu estou afirmando que ele tem um pacto, ele tem uma harmonia com Satanás. Será que é grave isso?
Será que é grave? É por isso que a Bíblia diz, sem problema, que a ira de Deus está sobre aqueles que têm Jesus, têm a verdade, mas ela não sai. Entendeu? E quando sai, não sai do jeito que deveria. Eu estou falando que Jesus tem comunhão com Satanás, eu estou falando isso. Isso é discernimento espiritual. Amém, irmão? Porque quem tem Jesus, a verdade, vai revelar que ele não tem pacto nenhum com o pai da mentira. Como? Perdendo até a sua vida, não tentando salvá-la. Ele não tem medo mais da morte. Porque a verdade diz que o amor lança fora todo o medo. O amor faz isso. E essa é a verdade. Então, quem não revela isso está na mentira e afirmando que Jesus não falou isso sério. O Espírito Santo não é todo verdadeiro, como diz a Bíblia. Amém, irmão? Essa é a verdade da Bíblia, que eu não posso esquecer. Esse povo estava sendo castigado porque escutou a palavra de Deus enviada, que os profetas revelaram, e não deu ouvidos. Começaram a ouvir os mentirosos que até são todos aqueles que professam ser Jesus, mas o coração ainda não foi transformado. Aí o coração do homem é enganoso e mais perverso do que qualquer outra coisa. Ele me engana, pensando que eu posso dizer que sou servo de Jesus, mas ainda não deixando Jesus governar a minha vida. Ele me engana. E eu vou pensando que sou salvo. Amém, irmão? E temos os adversários a ser vencidos, que ele venceu todos eles lá na cruz do Calvário. Amém, irmão? Vão me achar quando me buscar de todo o vosso coração. Nós sabemos que só dá para acontecer isso, a Bíblia diz no Novo Testamento, se nascer de novo. Sem um novo ser, não tem como. Quem faz essa obra? O Senhor. É o Espírito da verdade. É Ele que gera uma nova criatura. É necessário que eu vá para que o Consolador venha. É Ele que gera uma nova criatura. Olha a influência, a necessidade do Santo Espírito, que é Ele que me capacita a buscar a Deus de todo o meu coração, porque eu passei pela fé a amar aquele que se sacrificou por mim. Aí é esse que se sacrificou por mim que me batiza com esse Espírito Santo para me levar a viver a palavra. Ele é o capacitador. Amém? A obra, o plano perfeito. Um plano perfeito para me levar a Deus. E para me levar a Deus, para buscar Ele de todo o coração, tem todo esse processo. Porque senão eu ainda estou escutando o ouvido, eu estou escutando ainda e dando ouvido à palavra dos falsos, que sou eu velho, que às vezes nem é os dos outros, sou eu me governando ainda. Amém? Eles tinham os falsos lá ministrando, sonhei, aí sonhava o quê? Sempre a favor da carne, aí é esse que eu quero. Amém, irmão? Só que a Bíblia, para aqueles que eles pensaram que se deram bem e ficaram lá, Deus revela para eles lá, não é nada disso não. Não é isso que vocês estão pensando. Glória a Deus. No versículo 3 diz assim: e pelas mãos de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel,
a todos que foram transportados e que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Manda um recado para eles que foram para a Babilônia. Edificai casas e habitai, plantai jardins e comei de seu fruto. Começa a viver aí como se tudo não tivesse acontecendo nada. Mas estão em um cativeiro. Amém? Glória a Deus. Aí vamos para o 14. Eu serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos e congregar-vos-ei de todas as nações, a promessa, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Ele ia livrar, porque ele tem uma promessa com esse povo, amém? Ele tem uma promessa, porque dizeis, o Senhor nos levantou profetas na Babilônia, porque assim diz o Senhor a respeito do rei que se assenta no trono de Davi, para aqueles que ficaram lá, e de todo o povo que habita nesta cidade, vossos irmãos, que não saíram convosco para o cativeiro, que estão lá. Assim diz o Senhor dos exércitos, eis que enviarei entre eles a espada e a fome e a peste, fá-los-ei como figos podres, que não se podem comer, de maus que são, e persegui-los-ei com a espada e com a fome, com a peste, dá-los-ei para andarem de um lado para o outro entre todos os reinos da terra, e para seres uma maldição, e um espanto, e um assobio, e um opróbrio entre todas as nações para onde os tiver lançado. Os judeus sofreram muito, irmão. A história dos judeus é de muito sofrimento. Deus está no controle. Deus permitiu isso tudo, até hoje, amém, irmão? Glória a Deus. Porquanto não, olha o motivo, 19, porquanto não deram ouvidos às minhas palavras. Viu por quê? Diz o Senhor, enviando-lhes eu, os meus servos, os profetas, madrugando, amanhecendo, madrugando, 4 da manhã, 5 no caso hoje, eles acordaram cedinho, enviei eles. Amém? E essa palavra madrugando, no livro de Jeremias, tem muitas vezes, que ele já acordava cedinho na madrugada para falar com o povo. Então, a palavra é muito importante, amém? E enviando, mas vós não escutastes, diz o Senhor. Vós, pois, agora no 20 levanta, presta atenção no que eu vou falar. Dê atenção. Ouve a palavra do Senhor, todos os do cativeiro que enviei de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, acerca de Acabe, aí a liderança, filho de Colaías, que vocês estimam tanto, que vocês procuram, que vocês adoram quando eles falam, que é esses que vocês estão buscando, mas que estão em pecado, mas é esses que vocês escutam. E de Zedequias, filho de Maceias, que vos profetizam falsamente em meu nome, eis que os entregarei nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os ferirá diante dos vossos olhos. Quem vocês adoram, eu vou matar diante de vocês. Amém, irmão? A casa está cheia, as casas estão cheias por aí com a mentira. Olha o destino deles e de quem os segue. E todo aquele que vai junto, que não escuta a palavra. Aí eu levo mais a sério em 1 Pedro capítulo 4, versículo 11, quando diz, se alguém for falar, se alguém quiser falar, fale segundo a palavra. Se não tem a palavra ainda te governando, não fale.
fica quieto, senão tu vai dar um falso testemunho. Tem que manejar bem. É profundo isso aqui, não vá além. Se a pessoa só precisa ser salva, só pregue que Jesus morreu para perdoar os nossos pecados e fica aí. Não dê doutrina que nem você vive. Nem que você vive, tu está mentindo, tu é uma falsa testemunha, tu é um fariseu, um religioso. Verdade bíblica, que Jesus condenou eles. Eles cobram de vocês que nem eles metem um dedo. Amém, irmão? Eis que os entregarei nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os ferirá diante dos vossos olhos, e tomarão deles a maldição que estava sobre todos os transportados de Judá que estão em Babilônia, dizendo, o Senhor te faça, não tinha palavras para amaldiçoar, falar deles, faltou palavras, então só iam falar isso aqui, ó. De Judá que estão em Babilônia, dizendo, o Senhor te faça como a Zedequias, líder, e como Acabe, outro líder, os quais o rei da Babilônia assou no fogo. Te faça só como fez com eles. Esse é o destino, esse mesmo Deus. A Bíblia diz que ele é amor, mas a Bíblia diz que ele é fogo consumidor. A Bíblia diz que eu agora sou servo da justiça. A Bíblia diz que eu tenho que nascer de novo. Esse é o Deus tratando do povo dele. Que ele tinha uma promessa, ele tinha uma aliança com esse povo. E está prometendo que ele vai agir, mas não pode destruir esse povo todo, que ele tem uma promessa com eles. E nós, segundo a Bíblia, nem povo nós éramos. A Bíblia me fala que eu sou inimigo. Fala que os gentios, filho da ira, por natureza. Mas ele decidiu me salvar. E me salvar é tirando do mundo. Diz que em Cristo eu sou uma nova criatura. Ele na cruz venceu todos os inimigos da humanidade. Ele disse que o príncipe desse século já está julgado, esse mundo já está julgado, já está condenado. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Entrou a fé, entrou o Espírito Santo. Porque depois que eu passo a acreditar, o Espírito Santo da promessa me sela. Falando no meu homem interior, tu é uma propriedade agora exclusiva de Deus e de sua palavra. Agora tu só vai escutar a voz dele. Agora o que te interessa é a voz do teu Senhor, aquele em que, por causa do amor dele incrível na cruz, tu passou a amá-lo sobre todas as coisas. Isso é a verdade da Bíblia, isso é a palavra estranha aos ouvidos daqueles que dizem ser cristãos. Louvado seja o Senhor, que para mim hoje não está sendo não. Não está. Pelo contrário, está ficando mais claro. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então assim, se alguém diz que está nele, deve andar como ele andou. Isso é a palavra. Quem está nele, anda como ele andou. Imitando, falando como ele falou, revelando o caráter de Deus. E não quer saber de outra coisa a não ser isso. Porque ama a Jesus com sinceridade. E quem ama com sinceridade, a graça de Deus está sobre sua vida. Porque aquele que me obedecer, que me ama e que me obedece, meu Pai o honrará. A graça do meu Pai vai estar sobre essa vida. Olha a promessa. Amém? Em Jeremias, só para testificar que não é mérito nenhum de homem nenhum, como diz o Novo Testamento todo. Capítulo 24, como nós estávamos falando,
Isso aqui tem que acontecer, irmão. E aonde isso aqui acontece, tudo o resto acontece. Amém? Jesus falou, é necessário que eu suba agora, para que venha o Consolador. Quem está descendo é o Espírito da verdade. Eu tenho mais coisa para falar, que não dá. Vocês não têm como suportar agora. Mas quando ele vier, aí vai mudar a história. Porque ele vai morar dentro de vocês. Eu estou do lado de fora, mas ele vai morar dentro. Aí vocês conseguem suportar o que eu tenho para falar. Mas eu não vou falar. Mas quando ele chegar, ele vai revelar tudo que eu não posso falar agora para vocês, porque vocês, com a presença dele, vocês vão suportar e vão obedecer. E quem não tem ele, não tem salvação, não tem Deus. Quem não suporta a revelação é porque não tem aquele que capacita a suportar e viver. É o que diz a Bíblia. Qualquer outra conversa, não os enviei. São malditos falando em meu nome, não estão comigo, são mentirosos, usados por Satanás. Amém? No 24, versículo 7. E dar-lhes-ei coração, para quê? Quem vai dar ele? Para quê? Me conheçam. Amém? Me conheçam, por quê? Porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão por povo, e eu lhes sereis por Deus. Por quê? Porque se converterão a mim de todo o seu coração. Isso aqui é profecia, que tem que se cumprir. Amém? Um coração transformado busca e pensa nas coisas de cima e não na da terra. Quem tem um coração transformado busca a santificação, quer porque quer ser mais limpo, porque quer ver ele como ele é e quer ser puro como ele é. Amém? Aí, o que está escrito em Efésios, o que vai sendo revelado, vai sendo aceito e libertando e vai amando. Quanto mais tu se liberta, mais tu ama. Quanto mais tu se liberta, mais o poder cresce. Quanto mais se liberta, mais a nova vida aparece. É o que diz a Bíblia. Amém? Na carta aos Efésios, que nós lemos, no capítulo 2, verso 1, louvado seja Deus, eu li diferente, glória a Deus, já li isso mais de 1000 vezes, mas li diferente, e vos vivificou, 2:1, estando vós mortos, então ele me trouxe a vida espiritual, quando eu estava onde? No túmulo espiritual. Amém? Em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, passado. Agora não são outras palavras que governam minha vida, não é o meu eu que governa a minha vida. Eu andava quando estava perdido, eu estava morto em ofensas e pecado. Andaste segundo o curso deste mundo, andando de acordo com o mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora esse espírito opera nos filhos da desobediência. Então esse espírito se encontra em todos aqueles que não obedecem o evangelho, continua operando, entre os quais todos nós antes, amém? Antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e era por natureza filhos da ira como os outros também. Mas Deus, num estado miserável como esse, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, muito amor, eu tenho que entender isso, amém? É um amor fora da atmosfera humana. Jesus escolheu sofrer daquele jeito,
se permitir passar pelo que ele passou para morrer por nós, é um absurdo. Um absurdo. Amém? Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Como? Só dá para ser vivificado com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E para entender isso, irmão, isso aqui é tudo obra de Deus. Obra que é a palavra do Espírito, são palavras do Espírito Santo, que Jesus revelou aqui nas cartas, porque eles não poderiam suportar uma palavra dessa, que agora eu estou aqui, mas eu estou nas regiões celestiais, que eu estou lá junto com Jesus. Dá para entender, não? Está dando para entender, vai ter que ser revelado com a vida. Isso aqui é revelado com a vida, que eu não estou mais na Babilônia, eu não sou escravo mais aqui desse mundo, eu fui transportado para uma atmosfera que não tem nada a ver com esse mundo. É isso aqui que não dá para explicar. Por quê? Porque só com a presença do Espírito Santo para explicar e viver isso. Porque o grande plano é me tirar do mundo. O grande plano é que os meus olhos não enxerguem mais nada como eu enxergava. O grande plano, porque o mundo todo está corrompido, vivendo sem esperança e sem Deus no mundo. Essa é a miséria do ser humano. Mas em Cristo Jesus pode-se mudar tudo. E segundo a Bíblia, em Cristo tudo muda. E tudo mudou. Amém? Estou aqui, mas na verdade estou lá. Vivendo aqui, revelando que eu estou em outro lugar. Amém, irmão? O Espírito Santo ajuda todos aqueles que creem, porque Ele é o Consolador. Porque iam ver isso como uma loucura e não dá mesmo. Jesus falou, não vou falar que vocês não vão entender, não dá para suportar agora. Mas quem não pode suportar ainda é porque não tem o Consolador. E por que não tem o Consolador? Porque não foi batizado com o Consolador por Jesus, que João Batista disse que quem está vindo é Ele que batiza com o Espírito Santo. Aí tem um monte de gente dentro das reuniões que foi batizado nas águas e está como João. Eu batizo com água, é o bastante, e nem quero saber daquele que batiza com o Espírito. Que a Bíblia diz que quem não amar Ele com sinceridade não recebe a graça de Deus. E a Bíblia diz que quem não ama Ele é um maldito. E quem ama, segundo a Bíblia, obedece o que Ele fala, não entrará em condenação. É isso que diz a Bíblia, é essa a verdade, amém? Amém ou não amém? Então, no capítulo 16 de João, Jesus se despedindo deles. Se despedindo. Aí no 7 ele fala assim, todavia, digo-vos a verdade. Amém? Digo-vos a verdade. Glória a Deus. Que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Jesus está em tudo, amém, irmão? E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai, e não me vereis mais. Amém? Nós não vemos Jesus segundo a carne mais. Não vão me ver
mais. Não vão me ver mais. Amém? Nada de retrato de Jesus, nada disso. Ah, eu sonhei bem com Jesus. Como tu sonhou com Jesus? Vocês não vão me verei mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Amém? Está julgado e já está condenado. E no 14:30 diz, ele não tem nada comigo. Jesus afirmando que ele ia morrer, ia passar tudo que iria passar, e o príncipe já está às portas, o príncipe desse mundo, desse século está às portas, ele não tem nada comigo. Não tem nada comigo, é Jesus falando assim, eu não tenho uma corrupção na minha alma, eu não tenho um pecado, eu sou santo, eu sou justo, eu sou verdadeiro, ele não tem nada, eu vou morrer porque eu estou me entregando no que não tem pecado em mim, eu não tenho nada com ele, por causa disso, ele não pode me tocar. Amém? Quem está com Jesus? O maligno? Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então, preste atenção nisso. Palavra de Deus revelada para nossas almas. Eu tenho 20 anos de evangelho. Se eu ficar, depois de ter escutado todas essas verdades, se eu ficar num tipo de oração, me ajuda a viver o quê? A palavra. Segundo a Bíblia, onde o Espírito Santo se encontra, ele revela a verdade e te guia na verdade. Então, se eu quiser falar, eu tenho que falar segundo a palavra. Ele vos guiará em toda a verdade. Jesus não poderia fazer isso quando estava em carne. Tanto é que Pedro, sabendo a revelação, negou ele 3 vezes. E depois? Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará. Por quê? Porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Amém? Ele vai me glorificar. Por quê? Porque vai receber do que é meu. O verdadeiro cristão, ele vive glorificando a quem? A Jesus. Por quê? Porque recebeu do que é dele. E a presença do Espírito também, onde a presença do Espírito se encontra, porque não falará de si mesmo, vai me glorificar. Onde tem um santo, um homem de Deus, onde tem uma mulher de Deus, onde tem alguém sincero, glorifica Jesus, porque tem o Espírito Santo que não fala de si mesmo. Onde tem alguém que fala de si mesmo, não fala segundo a palavra, está mentindo e jogando todo mundo no inferno. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos diz que há de receber do que é meu e vos há de anunciar. O Espírito Santo, que ia ser enviado da parte de Deus, que ia ser enviado por Jesus, toda a ação dele está de acordo com o meu padrão, com a minha vontade. Ele me glorificará por causa disso. Quem ama Jesus tem a presença do Espírito e um único propósito de vida. Onde quer que esteja, onde estiver o meu servo, onde eu estiver, que esteja o meu servo também. Amém? Essa é a verdade. Quem anda com ele não anda em trevas. E quem anda em trevas ainda não sabe para onde vai. Porque está escrito isso. Quem anda ainda em trevas não sabe para onde vai. Quem é, irmão? Preste atenção.
Quem é que em pecado, se tivesse certeza das chamas do inferno, presta atenção nisso. Quem é que, se tivesse certeza da chama do inferno, ia escolher viver em pecado? Só dá para enxergar o inferno pela fé. E só dá para enxergar o reino de glória pela fé. Então, quando tu enxerga o reino da glória, enxerga o inferno como a Bíblia revela, tu ama o que ele fez para te livrar de lá. Quem anda na luz sabe para onde está indo, fez uma escolha. Eu quero é o que ele me deu de graça. Amém? E a Bíblia diz que quem ainda anda em pecado, a ira de Deus permanece. Isso é tudo Bíblia. Os falsos que diziam ser de Deus lá no Antigo Testamento, teve a sua justa punição. A justiça de Deus foi revelada no Evangelho, para que, com o coração transformado, pudéssemos ser agora, não é querer ser, não é sentimento, é para que nós agora, todos os servos são servos da justiça, com o único propósito, glorificar o Senhor Jesus, porque Ele transformou o nosso ser, gerou uma nova criatura, para que pudéssemos viver assim. O resto são Acabes, o resto são Judas, é só mentira. Só os que estão revelando sonhos, imaginações, isso é adivinhação. Porque se alguém quiser falar, está tudo aqui que o Espírito Santo revelou. Vão me achar. Quando? Quando estiver todo transformado o ser. Quando eu criar uma nova criatura dentro de vocês, vocês vão poder entrar no meu reino e ver o meu reino, só assim vão me achar. Enquanto não tiver com todo o ser transformado, não vão me achar nunca. Essa é a verdade da Bíblia. Essa é a verdade que tem que ser pregada, porque ninguém fora de Cristo, porque é em Cristo que acontece tudo isso, fora de Cristo, ninguém verá Deus. Continua valendo, só com o ser todo transformado, amando todas as Escrituras, porque é ela que faz essa obra em nossas almas. Vamos colocar de pé. Louvado seja o Senhor.